Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo vamos resolver um exercício envolvendo potenciação de números complexos. Efetue raiz quadrada de 3 sobre 2 menos 1 meio de i elevado a 21. Então, esse número complexo, podemos perceber que está escrito na forma algébrica, onde a parte real é raiz quadrada de 3 sobre 2 e a parte imaginária é menos 1 meio. Para resolvermos essa questão, nós vamos representar esse número complexo na sua forma trigonométrica, já que se resolvermos essa potência na forma algébrica, dará muito trabalho. Então, resolvendo na forma trigonométrica, vai ficar muito mais simples de chegar ao resultado. Perfeito? Então, para começarmos a resolver a questão na forma trigonométrica, vamos representar esse número complexo de uma forma geral. Como podemos representar um número complexo na sua forma trigonométrica, a forma geral? Chamando esse número complexo raiz quadrada de 3 sobre 2 menos 1 meio de z, então z é igual a um ρ, que é o módulo do número complexo, multiplicado pela soma do cosseno de θ, que é o argumento de z, pelo produto de i e seno θ, que é o argumento também de z. O i é unidade imaginária. A potência, então, de z, na forma trigonométrica, será z elevado a n, que é igual a ρ elevado a n, multiplicado pela soma do cosseno de n vezes θ e i vezes seno de n vezes θ. O que muda, então, aqui na potência é que o módulo é elevado a esse expoente n e no argumento o ângulo é multiplicado pelo expoente da potência. Perfeito? Então, vamos converter esse número complexo na forma trigonométrica, começando pelo cálculo do módulo de z. O módulo de z, então, é a raiz quadrada da soma do quadrado da parte real e da parte imaginária. Então, raiz quadrada do quadrado de raiz quadrada de 3 sobre 2, mais o quadrado de menos 1 meio. Então, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de 3 quartos mais 1 quarto, que é igual a 4 quartos. Então, raiz quadrada de 4 quartos e raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, o módulo de z é igual a 1. Agora, vamos determinar o argumento desse número complexo. Para isso, vamos começar pelo cosseno de θ, que é igual a parte real sobre o módulo de z. Então, a parte real é a raiz quadrada de 3 sobre 2, o módulo é 1. Então, o cosseno de θ vai ser raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre 1, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. O seno de θ é a razão da parte imaginária e o módulo de z. Então, a parte imaginária, como sabemos ali, é menos 1 meio. O módulo é 1. Então, o seno θ vai ser igual a menos 1 meio sobre 1, que é igual a menos 1 meio. Bom, então, se o cosseno de θ é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2 e o seno θ é igual a 1 meio, então θ vai ser igual a 7π sobre 6, que faz parte da família do π sobre 6 radianos. Bom, e também podemos concluir que esse ângulo, o ângulo θ,
pertence ao quarto quadrante, já que a parte real é um número positivo e a parte imaginária é um número negativo, podemos chegar a uma conclusão de que esse afixo pertence ao quarto quadrante. E o quarto quadrante tem como ângulo aí, um ângulo θ, 7π sobre 6 radianos. Com isso, podemos representar o número complexo raiz quadrada de 3 sobre 2 menos 1/2 de i como sendo 1 vezes cosseno de 7π sobre 6 radianos mais i vezes seno de 7π sobre 6 radianos. Então, representamos o número complexo raiz quadrada de 3 sobre 2 menos 1/2 de i na sua forma trigonométrica. Aplicando agora a potência, vamos chegar a z elevado a 21, que é igual a 1 elevado a 21, vezes o cosseno de 21 vezes 7π sobre 6 radianos, mais i vezes seno de 21 vezes 7π sobre 6 radianos. Podemos resolver aquele produto, e aí vamos chegar a uma nova igualdade, z elevado a 21, que é igual a 1, vezes cosseno de 147π sobre 6, mais i vezes seno de 147π sobre 6 radianos. Podemos simplificar dividindo por 3, tanto o numerador quanto o denominador, e vamos chegar a uma nova igualdade, z elevado a 21, que é igual a 1, vezes, já que 1 elevado a 21 é 1, né? Vezes cosseno de 49π sobre 2 radianos, mais i vezes seno de 49π sobre 2 radianos. E esse argumento, 49π sobre 2, é o mesmo que π sobre 2. Daí, então, que z elevado a 21 é igual a 1 vezes cosseno de π sobre 2, mais i vezes seno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0 e seno de π sobre 2 é 1. Então, z elevado a 21 é igual a 1 vezes 0 mais i vezes 1. I vezes 1 é i. Então, z elevado a 21 é igual a i. Portanto, raiz quadrada de 3 sobre 2 menos 1/2 de i elevado a 21 vai ser igual a i. Com isso, finalizamos a questão. Então, nesse vídeo, nós resolvemos um exercício onde aplicamos a potenciação de números complexos. Vou ficando por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.